Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade a falar sobre o movimento da Revolução Francesa, de modo particular sobre a formação dos Estados Gerais e também da Assembleia Nacional Constituinte e, claro, da tomada de Bastilha. Então, pegue seu caderno, pegue seu livro didático e vamos dar início aí a mais uma videoaula. Tudo bem? Vamos lá! Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre a Revolução Francesa. Na aula anterior, nós falamos sobre como estava organizada essa sociedade francesa lá no século XVIII e também como estava aí o seu sistema financeiro francês naquela época. E nós dizíamos que a França era um país com um enorme contingente de pessoas, mas também um dos países mais injustos do continente europeu naquela época. Pois bem, com a crise que se abateu sobre a França no século XVIII, o ministro das Finanças, o senhor Jacques Necker, vai aconselhar o rei Luís XVI a convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Ou seja, essa Assembleia ela vai reunir representantes do primeiro Estado, que é comandado pelo clero, o segundo Estado, que é aí também o ramo da nobreza, e o terceiro Estado, que vem aí burgueses e parte aí da grande massa popular, grande massa do povo. Pois bem, essa reunião, no entanto, reunião desses três estados, era para discutir soluções, caminhos para o problema financeiro na qual a França se encontrava naquele momento. A população francesa era estimada, como eu falei anteriormente, às vésperas da Revolução, somava cerca de 24 a 26 milhões de habitantes, como está aqui nesta tabela, nesse quadro ao lado. Ou seja, o primeiro estado nós vamos ter a sua composição pelo alto clero, onde vai se encontrar os cardeais, bispos e também abades. Nós vamos ter o baixo clero, padres, frades e monges, ou seja, dentro desse primeiro estágio nós vamos ter também essa divisão. E o número de componentes desse clero, desse primeiro estado, chega ali cerca de 280 mil pessoas. E a situação econômica? Possuía muitas terras e cobrava dízimo e taxas sobre o batismo, casamento e também o sepultamento. Ou seja, é por isso ali que está no primeiro estado. Vive à custa principalmente daqueles trabalhadores e também parte da burguesia. Nós vamos ter aí o segundo estado, onde fica a nobreza. Nós vamos ter a família real, a nobreza cortesã, que vai viver na corte, e também a nobreza provincial, que vai aí ocupar grandes propriedades rurais. E, dito também, as nobrezas de toga, burgueses que compravam o título de nobre. Ou seja, parte da burguesia não queria ascender economicamente somente ou politicamente. Lá também queria ser chamada de nobre, queria participar diretamente da nobreza e por isso aí comprava tais títulos, correto? Bem, o número de contingente dessas pessoas chega a cerca de 840 mil pessoas na França. Quantitativo muito grande? Pode ser. Vivia à custa do Estado ou da exploração do trabalho dos camponeses. Veja só, essa exploração do trabalho dos camponeses vale tanto para o burguês quanto para o rei, uma vez que o camponês tem que trabalhar para sustentar muitas vezes até mesmo o terceiro estado. E o terceiro estado vai conter a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Eles são aí a grande maioria num contingente de 26 milhões de pessoas e 880 mil pessoas. Ou seja, só esse 880 mil
é maior do que o número de nobres na França naquele momento. Esse número de terceiro estado vão trabalhar para gerar riqueza e também os impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e vão pagar aí imposto ao Estado, ou seja, ao governo, e aos seus senhores feudais, aos seus senhores diretos, ou seja, aqueles senhores que são donos daquelas terras. Então, nós temos aí a convocação desses estados e representantes de cada um desses estados para discutir que rumo a França vai tomar aí nas suas finanças. Mas é claro que isso vai gerar vários impasses que vão desencadear, que vão praticamente afinar mais o início da Revolução Francesa. Uma vez que a Revolução ela não acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas sim é feito de maneira gradual, de maneira progressiva. Todo dia algo novo, ou seja, a revolução está acontecendo. Não nos moldes que nós sonhamos ou pensamos que ela aconteceu, diretamente na rua, com o combate. Não, ela também acontece a partir desses impasses políticos que estão a surgir na revolução, que estão a surgir no país francês. Vamos adiante. Pois bem, logo após a abertura da Assembleia feita pelo rei Luís XVI, cada um dos estados defendendo os seus próprios interesses, nós vamos ter o surgimento aí de um primeiro impasse. Por quê? Porque tanto o primeiro estado quanto o segundo estado desejavam que a votação fosse realizada por estado. E juntos, tanto o primeiro estado quanto o segundo estado estavam em conluio. Ou seja, só aí você já tem a derrota do terceiro estado. Nós temos 2-1 no placar. O terceiro estado, por sua vez, vai desejar a votação por cabeça. Ou seja, cada deputado vai votar de maneira individual. Com essa forma de votação, o terceiro estado sairia vencedor, uma vez que possuía cerca de 500 participantes, 500 votos, poderíamos dizer assim, contra 435 do primeiro e também do segundo estado. Ou seja, mesmo os dois estados unidos, sim, um para defender seus próprios interesses, eles ainda são inferiores ao terceiro estado. Diante disso, o rei Luís XVI vai resolver encerrar a Assembleia, o que vai gerar certa revolta por parte do terceiro estado. E o rei, governando com mão de ferro, vai impedir os deputados a entrar na sala de reuniões do Palácio de Versalhes. E é a partir deste ato do rei que os deputados irão romper os laços com o monarca. E vão, aí, a partir daí, vão formar uma outra Assembleia que vão denominar de Assembleia Nacional, que passava agora a ocupar não mais ali o Palácio de Versalhes em suas salas, mas passam a ocupar os pavilhões de jogos. E isso vai demonstrar que estava a todo custo e com coragem, de fato, de fazer valer os seus direitos. Claro, contando sempre com praticamente parte do povo também apoiando a decisão desses representantes do terceiro estado, que vão aí formar uma nova constituinte, chamada de Assembleia Nacional. E é claro que o governo não vai deixar isso à toa. Vai ter repressão? Vai haver repressão. Mas isso nós vamos ver agora no slide que vai se seguir agora. Com a formação de uma Assembleia Nacional, os burgueses começaram a fazer certas ameaças ao atual regime. Uma dessas ameaças era suspender o pagamento de impostos. Ainda assim, o rei Luís XVI vai enviar tropas do seu exército para dissolver essa Assembleia formada pelo terceiro estado.
Em reação a essa atitude do monarca, milhares de pessoas começaram a invadir as ruas, promovendo uma série de protestos contra o regime em vigor. Essas manifestações irão culminar com a tomada de Bastilha, que era o edifício utilizado para o aprisionamento de inimigos políticos do governo. Com essa ação incitada pelos líderes do Terceiro Estado, nós vamos ver aí, grande parte do povo mostrava que estava insatisfeita com o regime em vigor. No entanto, é sempre bom salientar e lembrar que o Terceiro Estado é composto por burgueses e uma grande massa de trabalhadores, quer seja trabalhadores do campo ou quer seja trabalhadores da cidade. E ficar sempre em alerta e compreender que a própria burguesia utilizava-se desse povo, ou seja, dessa grande massa, para atingir os seus próprios interesses. Ou seja, não quer dizer que a burguesia está a lutar pelo povo. Ela está a lutar pelo seu interesse. E nesse momento, o povo é importante porque ele é a maioria. E passa aí a aproveitar-se do momento para se ascender cada vez mais, tanto na política quanto na própria economia. Ou seja, o burguês está ali tentando brigar pelos seus direitos, mas é um número reduzido. Mas tem do seu lado quem? Uma grande massa que está insatisfeita com o monarca, que está insatisfeita com a maneira de governar do rei. E faz com que a parte do Terceiro Estado ganhe força, faz com que parte da burguesia se ascenda politicamente, se ascenda economicamente. Mas o povo continua sendo povo. Claro que muita coisa vai mudar depois aí com o andar da Revolução. Mas aquela parte que está praticamente mais abaixo naquela cadeia, ou seja, as pessoas menos abastadas da sociedade, vão continuar, muitas vezes, aonde estão. Enquanto aqueles que se aproveitaram do momento vão se ascender ainda mais politicamente e economicamente. Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade. Nesse slide agora, nós vamos falar um pouco sobre este evento que é chamado da Queda de Bastilha, que foi o marco inicial da Revolução Francesa. A principal característica do poder absolutista era a não contestação e a pronta adesão aos manos do rei. Desse modo, essa queda da Bastilha teve mais um sentido simbólico de contestação ao antigo regime em crise. A prisão parisiense tinha poucos presos, mas durante muitos anos foi local para os inimigos do rei, onde estes cumpriram aí as suas condenações. A invasão popular da Bastilha e a retirada de armamentos que ali estavam guardados representaram um ataque aos poderes do rei e também à sua defesa, já que esse armamento era para os guardas que o defendiam. O Terceiro Estado embarcou na revolta popular em Paris e exigiu mudanças no sistema de votação dos Estados Gerais. Só lembrando, qual era o sistema que o clero e a nobreza queriam? A votação por Estado. E juntos estavam em conluio clero e nobreza. Então o Terceiro Estado já de fato sairia perdendo ali de cara. A estrutura do antigo regime, depois dessa tomada de Bastilha, vai começar a ruir. Os anos seguintes foram decisivos porque aqueles que participaram diretamente da Revolução vão começar a perseguir e vão aprender o rei Luís XVI.
que vai ser condenado e morto na guilhotina. A Revolução aberta pela queda da Bastilha modificou praticamente a França, que saiu da monarquia absolutista e o país vai transformar-se em uma república. E claro, a burguesia vai assumir o poder. E com a chegada de Napoleão Bonaparte, que vai encerrar-se este momento da Revolução. Mas sobre Napoleão Bonaparte, nós vamos ver aí em uma outra história, em um outro momento aí também dos nossos estudos. Então, essa queda de Bastilha é o marco, digamos assim, inicial da Revolução Francesa. Algo muito simbólico. Quer dizer que eu vou libertar os teus próprios inimigos e vou acabar destituindo também o seu governo. Então, nós temos aí praticamente uma grande manifestação para a destituição do monarca. Mas é claro, ele não vai sair agora. Nós vamos ver muita água ainda rolar por debaixo dessa ponte. Mas esse é um fato marcante aí, que já demonstra que o povo insatisfeito, que o povo unido, que vai à luta, ele consegue sim melhorias para a sua situação e, claro, para também com o seu próximo. Vamos dar continuidade? Bem, com o agravamento da crise e diante do cenário de descontentamento de grande parte da massa da população, a burguesia conseguiu o apoio popular para transformar aquela Assembleia Nacional em Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia tinha o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. Essa própria Assembleia também vai promover uma série de mudanças. Uma delas, é claro, o fim dos privilégios do primeiro Estado e também fim dos privilégios do segundo Estado. Qual é a formação do primeiro e do segundo Estado? Quem compõe o primeiro e o segundo Estado? Nós temos a nobreza, né? E nós temos o clero. Então, são padres, monges, bispos e, claro, nobreza aí com seus títulos de rainha, rei, duques, etc. Ou seja, estes vão acabar por perder todos os seus privilégios. Vocês se lembram que quem queria ascender politicamente naquele momento era grande parte da burguesia. Não queria ser apenas lembrada como aquele que produz, ou aquele que produz ou tem certo capital, mas sim também lembrado pelos seus feitos, pela sua nobreza, entre aspas. Bem, essa própria também, essas mudanças que vão ocorrer, vai abolir também, principalmente, todos os direitos ditos direitos hereditários, ou seja, se eu sou rei, claro, com a minha ausência, quer seja ela por doença, quer seja ela por falecimento, quem vai assumir ou vai ser meu filho ou quem seja dessa linha hereditária. E vai continuar sempre com os mesmos ali, aqueles mesmos privilégios da qual aquele anterior tinha. Com essa lei, com essa maneira de governar agora, com essa constituinte, podemos dizer assim, isso vai ser abolido. Nós vamos ter aí, praticamente, ideias iluministas permeando todas essas mudanças que estão a acontecer com o desencadear da Revolução Francesa. Correto? Então, isso aí é um grande feito. Nós vamos ter aí uma Assembleia Nacional Constituinte. Aquela Assembleia Nacional que foi dissolvida pelo rei, ela volta à tona e agora vale para todos. Tanto para o rei, quanto para o burguês, quanto também para aqueles que compunham o terceiro estado todo. E aqueles que estavam acima,
que estavam aí com seus privilégios em tona, estes caem por terra e praticamente perdem todo estes seus privilégios. Tudo bem? Vamos adiante. Como forma de conter o movimento, certos deputados integrantes da Assembleia Nacional Constituinte reuniram-se entre 4 e 26 de agosto de 1789 para aprovar a abolição dos direitos feudais e também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é este que aparece aqui na imagem abaixo. Essa declaração é inspirada em ideais iluministas. Essa declaração também prometia o direito individual à liberdade, a igualdade perante a lei, a inviolabilidade do patrimônio, da propriedade e o direito de resistir à opressão. Estes princípios estariam presentes na Carta Magna de 1791. Mas então, o rei em vigor naquele tempo, que era Luís XVI, recusou-se a aprovar tal declaração, o que vai desencadear uma revolta por um grupo de pessoas muito incomum. Esse grupo de pessoas era composto principalmente de mulheres. Ou seja, essas mulheres, em numerosos grupo de mulheres, vai até Versalhes exigir pão. E o fim da ocupação de Paris pelo exército e o que o rei se mudasse de Paris. Então vejam só, essas mulheres também vão à luta. Então não pense que estas ficaram apenas em casa enquanto seus maridos estavam na batalha. Não. Estas partiram em um grande número, como mostra aqui representativamente, claro, figuramente, esta imagem. Um grande contingente de mulheres saem das suas casas, reúnem-se e, claro, reuniu um grande número de mulheres. Isso foi até premeditado, articulado anteriormente. Então, as mulheres têm uma história muito bonita também dentro da própria Revolução Francesa. Essas também fazem parte desse movimento. É só você lembrar lá das aulas anteriores, principalmente sobre iluminismo, quando estas participavam das reuniões, quando essas também discutiam com os grandes filósofos da época. E estas agora estão aí, lutando pelo seu direito, lutando pelo pão e exigindo que o exército retire suas tropas e que o rei saia de Paris. E o que vai acontecer? O rei, dito soberano, vai aceitar essas condições e passa a ser praticamente prisioneiro desses revolucionários. Então vejam o grande momento, digamos assim, a grande importância da mulher no movimento da Revolução Francesa. Esse rei vai acabar a ser pressionado por todos os lados. Até mesmo decide fugir com a sua família, mas é descoberto na cidade de Varennes. Dali é escoltado pelo exército de volta a Paris e dali vai ser preso, vai ser julgado e vai ser aí degolado, como diz a história, como demonstra a própria história. Então nós temos aqui nesse slide, principalmente mostrando a força feminina como contribuição na Revolução Francesa. Porque quando fala assim, revolução, parece que isso é coisa de homem. Não. É a sociedade como um todo. E essas mulheres têm um destaque especial dentro dessa Revolução Francesa. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Nesse slide agora,
nós vamos ver aí como ficou aí, digamos, o resultado final de todo esse movimento na França aí no período do século XVIII. Ele diz o seguinte, isso está lá no livro de vocês, na página 46. Em 1790, a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero. Essa Constituição estabelecia o confisco dos bens da Igreja pelo Estado, ou seja, o clero também vai perder parte dos seus bens. Além disso, reduzia o número de bispos e padres e determinava que os membros da Igreja passariam a ser funcionários do Estado. Então, todos aqueles que trabalhavam para a Igreja, e muitos deles não recebiam nada em troca, vão passar a ser funcionários do Estado. E como tal, teriam suas atividades em certo rendimento determinados pelo governo. Por uma parte, claro, isso é bom. Eu estava ali trabalhando para a nobreza, para o clero, não estava recebendo praticamente nada. Agora eu estou mediante a lei, eu estou mediante ao Estado que vai me custear. Em 1791, a Assembleia aprovou uma Constituição, e essa Constituição ela previa a divisão do poder executivo, legislativo e judiciário, e determinava que o Estado não poderia interferir no comércio. Então, veja bem, os ideais iluministas aí sobressaindo no meio dessa revolução. Se nós vamos procurar quem pregava isso, era quem? Montesquieu. Ele dizia o quê? Que o Estado deve ser dividido com seu judiciário, com seu legislativo e, claro, com seu executivo. E que, aí mais um pensamento liberal, que o Estado não deveria interferir na economia. Ele bota aqui como um comércio. Mas nós sabemos muito bem que Adam Smith também pregava isso. A não interferência do Estado na economia, ou seja, os ideais iluministas que permearam a Revolução Francesa estão agora presentes nessas medidas que são tomadas logo que isso acontece. O voto estabelecido foi censitário, ou seja, apenas os franceses que recebessem certa renda poderiam votar. Dessa forma, apenas os cidadãos abastados poderiam ser eleitos pela Assembleia Legislativa, que substituiu a Assembleia Nacional. Aí também é mais um jogo político, para não deixar principalmente que a grande massa faça oposição a estes que ascenderam ao poder. Lembre-se, quem ascendeu ao poder, principalmente, eram seus líderes. E quem eram seus líderes? A burguesia. Então, estes não querem concorrência. Ah, quem pode votar? Só quem sabe ler, quem sabe escrever? Claro. E quem sabe ler, quem sabe escrever? Filho de burguês. O próprio burguês. Os grandes latifundiários que recebem esse tipo de educação. Mas grande parte da massa de trabalhadores, esse não faz parte disso. Então, na medida que eu destituir um poder, agora eu defendo o meu interesse. E não quero concorrência. Não quero oposição. Só vão ter que aceitar. Continuando. Em junho de 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França, mas foram descobertos e presos em Varennes e enviados de novo a Paris. A fuga do rei fez com que ele perdesse muito do respeito que a população francesa ainda lhe devotava e favoreceu os grupos que defendiam o fim da monarquia. Ou seja, o seu ato de tentar fugir em todo o meio esse rebuliço fez com que aqueles que o defendiam ainda não defendessem mais, o deixassem de lado. E esse rei vai ser preso. Nós vamos ter aí o fim da monarquia na França e o início de uma república. E claro, a aula termina aqui, mas vai continuar numa próxima aula. Nós vamos ainda falar sobre alguns grupos de partidos revolucionários que vamos ver que faz efeito até hoje, principalmente girondinos, jacobinos, direita, esquerda, centro. O que é isso, né? Quando se fala, você é esquerdista, você é da direita, vocês nem sabem o que é isso. Como é que surgiu isso? Então, assistam o próximo vídeo que eu vou estar falando sobre
Isso, exatamente isso, sobre o surgimento desses conceitos de direita e esquerda que permeiam praticamente a nossa política, a nossa sociedade, até mesmo brasileira, nos dias atuais, correto? Então, no próximo slide, eu vou encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo não, vou deixar um exercício para vocês, aí no próximo encerro o vídeo. Tudo bem? Vamos lá. Bem, chegou a hora, nossa hora do exercício. Vou deixar aqui para vocês o exercício da página 44 do livro didático. Preste atenção aí do livro didático. Na parte de organize as ideias, tudo bem? Então, vou deixar esse pequeno exercício. E assim que vocês terminarem, vocês podem ver a foto desse exercício feito. Lembrando, atualize os seus livros. Deixe as suas atividades, os seus exercícios sempre em dia. Tudo isso, de fato, está sendo avaliado para compor aí a sua nota do primeiro bimestre, também do segundo bimestre, terceiro e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, até mais. Chegamos então ao final de mais uma videoaula nossa de História. Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com o professor. E desde já agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa semana de estudo. Fique com Deus e até a próxima.